Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo, muito obrigado pela companhia. Vamos entrando na nossa conexão inicial com Deus, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este evangelho, ou uma mensagem de esperança, de amor que alguém possa ler. Você pode ajudar outras pessoas nos comentários e também eu peço, nos ajude compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos entrando na nossa conexão com Deus, trazendo no pensamento a sua infinita bondade. Hoje é dia 19 de maio do ano de 2024. Agradecendo imensamente ao nosso Pai amado de infinita misericórdia por este momento de vibração, de entrarmos em contato com os espíritos amigos superiores, aqueles que nos ajudam na encarnação de forma direta, indireta, os que torcem por nós do plano espiritual, os que nos ajudam, esses que estão mais perto de nós. Então, neste momento, elevando os nossos pensamentos, trazendo uma paisagem, refletindo sobre a bondade de Deus, acalmando um pouco a nossa respiração, nós vamos para a prece inicial, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Deus, Pai de infinita sabedoria e bondade, mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga que nos ajuda em todos os momentos, iniciando aqui este Evangelho no Lar e pedindo a direção deste estudo, a intuição necessária através do que preparamos para falar hoje. Que possamos, querido Jesus, ser utilizados como instrumento. E aqueles que ouvem também possam ser instrumentos para ouvir esta mensagem, aprender, interpretar e levar adiante nos seus centros espíritas ou outras religiões, nos seus locais de trabalho, em família, para que o bem, o amor ao próximo possa cada dia crescer mais em nossos corações em primeiro lugar e também no do próximo. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. No dia 1º de maio, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, renasce para a vida física Eurípedes Barçanufo, esse grande expoente do Espiritismo. Nós não conseguimos falar na primeira semana do mês de maio sobre Eurípedes, mas hoje iremos conseguir, trazendo alguns casos deste grande irmão que esteve aqui no plano físico, nas terras de Minas Gerais, trazendo um pouco sobre espiritualidade para nós, num tempo muito difícil e complicado para nós espíritas. Era então ali, muito próximo do ano que Eurípedes nasce e também da sua adolescência e início da vida adulta, era crime ser espírita. Então, naqueles anos turbulentos, era realmente muito desafiador ser espírita. Se hoje temos a oportunidade de entrarmos livremente num centro espírita e podermos exercer a nossa religiosidade, ou até mesmo em outros centros de Umbanda, de Candomblé ou universalistas, a gente tem que agradecer a esses grandes espíritos do passado que estiveram aqui materializados e que desbravaram. Eurípedes, então, fica reconhecido ali na cidade, porém, a sua expoência espiritual, a sua vibração era tão grande que acabou atingindo não só a região, mas o Brasil e também o mundo. E naqueles tempos, realmente, só aqueles com muita persistência eram espíritas de fato. E nós estamos numa época em que a espiritualidade estava a
todo vapor, fazendo então e executando nas reuniões mediúnicas fenômenos físicos, esses que hoje não acontecem com tamanha proporção. Eurípides, então, nasce numa família ali de 14 irmãos e vai crescendo, mas já bem de novo a gente entende que ali não está qualquer espírito, porque Eurípides nasce ou reencarna aqui no planeta físico com uma inteligência sem igual. Sabia sobre astronomia, astrologia, geografia, história, biologia, falava mais de 4 idiomas, e a gente percebe ali que há então um espírito reencarnado de alta envergadura espiritual, não só pelo conhecimento, né, pessoal? A gente sabe que a gente pode desenvolver o conhecimento numa encarnação, mas às vezes não desenvolvemos a moralidade. Mas com Eurípides Barçanufo não foi assim. Ele acabou desenvolvendo a moralidade e junto com o conhecimento. E ele vem então para terras de Minas Gerais, na época sem tecnologia alguma. A gente sabe do passado como era difícil, pois então a comunicação e falar desses fenômenos espíritas que ocorreram ali é de suma importância para a nova geração de espíritas que está chegando, que é importante conhecer quem foi Eurípides Barçanufo, a sua importância para o espiritismo do Brasil e do mundo, e conhecer sobre esses espíritos, os fenômenos que ocorriam, não só de Eurípides, mas de outros médiuns. Ele conhece, então, o espiritismo ali na fazenda do seu tio, o senhor Mariano, e é claro que estava ocorrendo ali muitos fenômenos físicos, frutas que voavam, médiuns com marcas de mãos dos espíritos, e Eurípides, então, católico, muito fervoroso, e na época que o catolicismo, os padres ainda falavam no latim, davam um sermão no latim, e nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, a população não tinha acesso à Bíblia. Eurípides, então, sabendo falar latim, sem ter estudado, compreendia tudo que o padre falava e até fazia as anotações. Então, ele chama a atenção ali dos padres, e em especial do padre que ele ia na missa, e ele ganha então uma Bíblia. Ele começa a estudar a Bíblia e ele fica muito curioso com o sermão da montanha ou do monte, e ele fica, poxa vida, eu gostaria de compreender melhor o sermão da montanha, porque já reencarna com esta questão na mente, de ajudar os aflitos, de ajudar aqueles que choram. Queria então ser médico, fazer medicina, para ajudar aqueles que tinham algum problema físico. Então, ele começa a sua vida pensando sobre isso. E já no colégio, quando criança, Eurípides, na sua inteligência máxima, os professores começaram a perceber que ele não precisava mais estar ali no colégio. Então, os próprios professores fazem uma reunião e chamam os pais de Eurípides e falam: olha, a gente gosta muito do seu filho, ele é uma pessoa muito boa, mas aqui não é o lugar para ele. Ele já sabe todas as matérias, fecha todas as provas e, por vezes, sabe mais do que a gente. São esses espíritos que vêm com conhecimento pontual sobre todas as matérias. E ali Eurípides, então, poderia ir até para uma faculdade. Foi então o desejo de fazer uma faculdade de medicina, e o pai dele até consegue, na cidade do Rio de Janeiro, uma vaga ali para ele fazer medicina. E ele vai, porém, a mãe de Eurípides passava muito mal. Não sabia o que acontecia com ela, desmaios constantes, e foi Eurípides sair de casa que ela volta novamente a passar mal. Eurípides, então, abre mão do curso de medicina no Rio de Janeiro e volta para a cidade dele, mas ali ele inicia uma bela trajetória. Realmente não era para Eurípides fazer medicina, porque
Ele já era médico em toda a sua extensão mediúnica, física e corporal, sabia exatamente tudo que um ser humano fisicamente precisava e espiritualmente. Então ele segue ali com o seu caminho. E aos 22 anos, pessoal, antes de Eurípides saber ou conhecer o Espiritismo, ele já fazia coisas incríveis. Então, foi antes dele conhecer o Espiritismo, aos 22 anos, ele já fazia peças de teatro, ele já tinha jornais ali na cidade de Sacramento, ele já tinha 5 funções: professor e diretor do Liceu de Sacramento, vereador, jornalista e secretário da Irmandade de São Vicente de Paula. Foi então vereador eleito com um grande número de votos ali na cidade e região, e naquela época o governador de Minas aumentou o cargo dos vereadores. Foi então de 3 para 5 anos, porém Eurípides na mesma hora renuncia ao cargo. E ele falou por que ele renunciou ao cargo. Ele fora eleito para trabalhar 3 anos e não 5. Que ocorresse então outra eleição para ele analisar se a população gostaria que ele continuasse no cargo. E é claro, como um espírito evoluído, como a gente vê lá no livro dos Espíritos, na escala dos Espíritos, um espírito bom e evoluído, ele não aceitou nada que fosse imoral, ilegal, e abriu mão ali. No cargo de vereador, óbvio, ele conseguiu fazer grande feito. Mas no evangelho de hoje, vocês conhecendo um pouco aí sobre Eurípides, e eu peço também, não dá para a gente trazer aqui a biografia inteira deste grande homem, então nós vamos focar nos casos de Eurípides, para que vocês possam entender quem foi esse espírito que esteve aqui e o que ele realizou mediunicamente. E é claro que, infelizmente, muitas dessas coisas já não acontecem mais. Fora necessário acontecer esses acordes espirituais para que a população entendesse o que era o espiritismo. Então, nós tínhamos fenômenos mediúnicos acontecendo em muitas cidades, não só de Minas, mas também do Brasil afora. Então, retornando aí no início, quando Eurípides se torna espírita, já com mais aí de 22 para 23 anos, ele é então chamado a ir à fazenda do tio Mariano, onde aconteciam esses fenômenos e aonde eles faziam como se fosse hoje uma reunião mediúnica. E Eurípides vai com um amigo e, ao chegar lá, curiosamente, ele observa que tinha 2 cadeiras esperando por eles na mesa. Eles acrescentaram 2 cadeiras e naquela época, pessoal, não tinha telefone, não se avisava. A fazenda do tio Mariano era mais de 12 quilômetros da cidade. E ele chega lá e observa 2 cadeiras e ele fala: Eurípides, sabíamos que você iria vir e trazer o seu amigo. E ele então, naquela curiosidade, achando que estava fazendo algo errado, pede mentalmente: se isso então for verdade, se existe espíritos, eu quero que durante a reunião, mentalmente, hein, pessoal? Eu quero que durante a reunião, o espírito de João Evangelista venha e me explique sobre o Sermão do Monte. E assim começa a reunião, alguns espíritos comunicam e de repente um silêncio ocorre e um senhor lavrador, quase analfabeto, incorpora o nosso querido João Evangelista. Muda totalmente a linguagem ali dita e, obviamente, explica para Eurípides e todos que estavam na reunião sobre o Sermão do Monte. Eurípides, então, tem um grande susto e começa a entender que existe vida além da vida. Marcas de mãos, objetos ali naquela fazenda, vários fenômenos ocorriam. É então que o seu tio dá para ele um livro sobre espiritismo e ele lê em uma noite. Eurípides também tinha esta grande facilidade. Em pouco tempo, lia o livro todo e sabia todo o seu conteúdo. Mediunidade essa também que os espíritos mais evoluídos trazem, uma compreensão muito rápida de conteúdos muito profundos. E o livro em questão era o livro Depois da Morte de Leon Denis. Quem já leu, quem já teve oportunidade de ler, sabe a profundidade do livro, e em menos de uma noite Eurípides lê e compreende então muitas coisas sobre o espiritismo e continua
os seus estudos. E é obviamente, né, pessoal, que a partir deste momento que ele começa a ser espírita, os fenômenos mediúnicos então começam a ocorrer com o próprio Eurípides. O primeiro caso que Eurípides tem registrado nos casos, né, nos lindos casos de Eurípides Barçanufo, é que ele tinha a visão à distância. Então morava um senhor, na época, no meio do mato, ainda mais distante da fazenda que eles faziam ali as reuniões mediúnicas, e quando estava à noite, por volta de 9, 10 da noite, ele chega para o tio e fala: olha, precisamos ir na casa do senhor. E ele fala o nome do senhor e o tio fala: não vamos agora, porque já é tarde, é mata fechada onde ele mora, nós podemos cair em algum buraco ou até mesmo algum animal nos ferir. E ele fala: não podemos esperar. Ele já não come há 3 dias. Pensa, né, pessoal? Naquela época que não havia comunicação nenhuma, o senhor morava sozinho. Mentalmente, os espíritos comunicam com Eurípides e pede para que ele vá até a casa desse senhor. E assim eles fizeram, vão à noite a cavalo e conseguem chegar na casa. E o tio, então, naquele momento, entende que Eurípides tem uma mediunidade. Realmente aquele senhor estava muito doente, estava há 3 dias sem comer. Eurípides, então, e o tio orientam, ajudam ele, alimenta e, é claro, com o passe de Eurípides, o enfermo se liberta da enfermidade em menos de 1 hora. E ele retorna. Então Eurípides percebe que ele tem algum fenômeno também mediúnico que ocorre com ele. E Eurípides, o próprio Eurípides, tinha então ao seu lado Dr. Bezerra de Menezes, auxiliando nos trabalhos espirituais, e Vicente de Paula, que também o auxiliava nesses trabalhos mediúnicos. E aí vocês podem estar pensando: William, por que falar então de lindos casos de Eurípides Barçanufo? Pessoal, a gente fala desses casos para a gente aumentar a nossa fé. A gente sabe, enquanto espíritas, que em muitos momentos a nossa fé pode ter alguma vacilação, a gente pode escorregar, porque nós estamos encarnados num mundo que tem muitas provas e expiações. E quando a gente lê sobre a vida de Eurípides, a sua função aqui na Terra, o que ele desempenhou, o amor que ele tinha, em especial a Deus, a Jesus, a Maria, e o trabalho espiritual que ele realizou, nós vamos percebendo quem era esse espírito que estava aqui na Terra. Em um dos casos, nós vamos observar Eurípides com a sua bicorporeidade. Então Eurípides estava na sala de aula e ele conseguia não somente ver a distância, mas também se materializar à distância. Então o corpo dele ficava numa sala e ele ia e se materializava à distância para ajudar pessoas, animais, o que precisava, ele estava ali para ajudar. Era, como todo espírito é evoluído, um grande protetor da natureza e dos animais, e também tinha um amor imensurável às crianças, assim como Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas. Então ele monta ali uma escola e Maria pede que ele troque o nome da escola. E a escola chamaria então Escola Allan Kardec. E a Maria, mãe de Jesus, pede a ele, fala: Eurípides, coloque o nome Allan Kardec e 1 vez por semana ensine o evangelho do meu filho. E faça aqui também os trabalhos da pedagogia com amor. Ensine astronomia, astrologia. Ensine o teatro, o amor através da representação. Então Maria, naquele momento, estava ensinando Eurípides também, pedindo a ele para fazer o que ele veio para fazer, a educação. E ele tinha, como ele tinha visão à distância, às vezes as crianças faziam arte ou tampavam pedra nos animais, num costume antigo, infelizmente triste, que hoje nós já estamos modificando, o respeito aos animais, à natureza. Eurípides à distância os via e quando chegava na sala de aula, ele não
humilhava as crianças, mas ele contava casos, falava da importância de amar os animais, e quando isso se repetia, ele chamava individualmente e falava com eles: olha, eu vi o que você fez. E falava onde eles estavam, a roupa que estava, como ocorreu a cena. E naquela época, eu torno a dizer, pessoal, porque são fenômenos muito autênticos, porque não existia câmera. Muitas vezes Eurípides estava à distância. Como ele poderia saber com detalhe o que ocorreu, a roupa que a pessoa estava, tudo o que ocorreu? Um dos outros casos que acontece na escola era quando Eurípides fazia o evangelho ali, às quartas-feiras, toda a cidade ouvia o evangelho por alto-falantes que a espiritualidade materializava ali. Olha que incrível. Então, o evangelho era, naquele momento, anunciado para todas as pessoas da cidade. E é claro, isso incomoda ali algumas pessoas, principalmente aquelas que caracterizavam o espiritismo como coisas que não eram tão boas assim, mas Eurípides, com muito amor e carinho, continuava a sua missão. Chegou a atender de 500 a 700 casos por dia, seja presencial ou enviando cartas. Às vezes ele respondia as cartas e mandava medicação, ou até mesmo na porta da sua farmácia, porque tinha então uma farmácia de manipulação, dava medicação, o passe. Muitas das vezes a pessoa nem precisava tomar o remédio, já saía dali curado. Alguns iam se curando durante a semana e, é claro, o índice de cura das pessoas que buscavam a farmácia de Eurípides ali era em mais de 90%. É claro que nem todo caso pode ser curado. A gente já falou aqui no Evangelho de algumas doenças ou angústias que são expiações, mas mesmo nos casos de expiações, os enfermos tinham uma dor atenuada, como no caso ali de alguns que tinham na época problemas muito graves, mas sentiam uma melhora só de estar próximo deste grande espírito de luz. Era comum Eurípides Barçanufo, no pátio do colégio ou em plena sala de aula, entrar em transe sonambúlico. As pálpebras então fechavam-se, o rosto ficava pálido, o suor escorria e seu espírito se libertava. Os alunos já estavam acostumados com o fenômeno, ficavam em silêncio à espera de que o professor abrisse os olhos e narrasse o que vira. Então, muitas das vezes, ele ia para a cidade, curava alguns, fazia um parto, verificava alguma situação que estava acontecendo e que era de emergência. E é claro, diversos casos nós temos anotado, e muitos deles pelos alunos de Eurípides, que estavam ali, viam o que aconteceu e depois conseguiram relatar o caso. Um dos casos que a gente pode trazer aqui, um dos alunos, um dos passatempos prediletos de Cristino era caçar passarinhos. Um dia descobriu ele uma das ameixeiras do colégio, um ninho de sabiá. A tentação de pegar o pássaro foi grande, mas Cristino reprimiu porque Eurípides Barçanufo, todas as manhãs, ia ao pé da árvore para ouvir-lhe o canto do passarinho. Dias depois, porém, percebeu Cristino que o sabiá tinha um filhote e, sorrindo, resolveu tirá-lo do ninho e levou para sua casa. E rapidamente regressou de volta ao colégio. Quando Eurípides Barçanufo chegou, foi como de costume à ameixeira. Viu o sabiá nervoso, piando e pulando de galho em galho. Cristino, de longe, observava a cena, pensando: será que o professor percebeu alguma coisa? E misturou-se com a garotada. Mas, na sala de aula, assim que os alunos sentaram, Eurípides chamou Cristino em particular e disse: o senhor não sabe, seu Cristino, por que o sabiá do quintal parou de cantar? Não sei não, seu Eurípides. Um dos meus alunos subiu na ameixeira e tirou o filhote de sabiá. Coitadinho, ele deve estar com fome e a mãe está muito aflita. O senhor sabe quem fez isso? Não sei não, seu Eurípides, ele respondeu. Seu Cristino, o senhor deve saber. Olhe,
Eu creio que o meu discípulo que fez isso deve ter um pouquinho de bondade e colocar o filhote de sabiá no ninho, para que os pais o criem. Sei sim, seu Eurípides. Gostaria, seu Cristino, que tirassem o senhor dos seus pais e levasse você para outra cidade? Eu não, seu Eurípides. Então, traga de volta o filhote de sabiá, concluiu com amor Eurípides Bassanufo. Então, ao mesmo tempo que ele educava, corrigia sobre a ação, ele falava com muito amor e chamava esses alunos de discípulos, assim como fazia Jesus. E Antenor Germano da Silva, ao trazer o pássaro de volta, proferiu essa frase: ninguém engana um professor. Ele está, às vezes, a um só tempo em dois lugares e consegue enxergar através das paredes. Sabe de tudo o que acontece no colégio e, de fato, era mesmo, pessoal. Outro caso de Eurípides foi um parto mediúnico e a bilocação, um parto de grande dificuldade. Eurípides volta do transe e fala com as crianças: acabo de estar em uma residência atrás da igreja do Rosário fazendo um parto muito difícil. O marido não sabe que já é pai, está a caminho daqui. Vem a cavalo correndo e com roupa de montaria. Ele está neste momento apeando o cavalo em frente ao colégio. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar em pé e depois se sentar. Atenção, ele vai entrar. E o homem com chapéu, roupa de montaria, entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Bassanufo que fosse urgentemente fazer o parto, pois a mulher estava muito mal. Acalme-se, respondeu o médium, sorrindo. Eu já fiz o parto da sua mulher há 5 minutos atrás. O marido, assustado, responde: não é possível, seu Eurípides. Há 5 minutos atrás, eu teria visto o senhor pela estrada. O senhor não me viu porque fui em espírito, mas eu vi o senhor. Pode voltar para casa sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou da fala de Eurípides e pede a Eurípides então para ir com ele, para ele ter certeza. Então Eurípides pede licença aos alunos, pedem que eles aguardem um pouco, vai até a casa do senhor e chega lá, a esposa vê Eurípides e fala: seu Eurípides, o senhor aqui de novo, mas o senhor acabou de sair daqui, não tem nem 10 minutos. E ali fica então comprovado mais um caso, né, de Eurípides, porque são vários os estados de desprendimentos que Eurípides tinha. O caso das gêmeas. Um senhor procurou Eurípides Bassanufo para fazer o parto da esposa. Respondeu o nosso médio risonho: o senhor está me chamando para fazer 1 ou 2 partos? Ah, seu Eurípides, não brinque. 2 meninas? Mas se não posso dar conta nem de uma, lembrando, pessoal, que na época não tinha ultrassom, principalmente nas cidades pequenas. Então, a hora que ele chega para pedir para Eurípides fazer o parto, Eurípides imediatamente fala que será 2 meninas. Eurípides então vai e faz o parto. Realmente, nasceu 2 meninas de olhar muito vivo. O médium tornou-se padrinho das gêmeas. Mais um caso aí também. Esse parto não foi, obviamente, esse parto ele foi mesmo presencialmente, mas ao chegar ali, ele identificou uma gravidez de gêmeas, obviamente, pela intuição, pela visão mediúnica que Eurípides tem. Outro parto mediúnico. Narremos aqui mais um caso de parto feito em desdobramento. Certa vez, Eurípides Bassanufo foi chamado para fazer um parto numa fazenda de nome Cameleira, distante 12 quilômetros de Sacramento. A parturiense era a senhora Ana da Costa, esposa do fazendeiro Manuel Januário da Costa. Eurípides Bassanufo convidou para acompanhá-lo na viagem o seu amigo e compadre João Duarte Vilela, mais o sobrinho deste, de nome Antenor. Foram então a cavalo. O caminho era muito problemático, tortuoso e escorregadio devido às pedras. Antenor então diminuiu a marcha, ficando mais ou menos uns 300, 400 metros de distância atrás de Eurípides Bassanufo, o qual de súbito disse: 1 minuto. O que foi? Perguntou João Duarte. O Antenor acabou de cair do cavalo e está em apuros. Voltemos para ajudar. Então vemos aí a primeira questão mediúnica, né, pessoal?
O amigo estava a 400 metros de distância, da parte que Eurípides estava, não dava para ver na estrada, aquelas estradas de curva, e ele sente ali que o amigo caiu de cavalo. Então ele volta imediatamente, entende ali que aconteceu mesmo, ele tinha caído do cavalo, então ele levanta o amigo do cavalo e tira. Do lugar, né, onde Eurípides estava, não dava para ver. Bom, quando eles voltam e sobem no cavalo de novo, Eurípides pergunta: qual o caminho mais curto daqui a Cameleira ou daqui a Sacramento? Daqui a Cameleira, respondeu João Duarte. Bom, então para nós não importa mais, porque eu acabo de fazer o parto da senhora Ana da Costa e não há mais necessidade de prosseguir viagem. Mas, já que estamos perto, vamos tomar um café na fazenda da senhora Ana da Costa. E João Duarte, Vilela e Antenor, admirado, constataram que, verdade, o fenômeno era autêntico. Eurípides Barçanufo já havia feito o parto da senhora Ana minutos atrás. Então, ele leva os amigos até a fazenda para tomar o café e ao chegar lá, obviamente, a senhora fala: mas de novo, Eurípides, o senhor aqui? Mas ali também foi, pessoal, muito provavelmente, a espiritualidade fazia esses encontros para deixar o testemunho dessas grandes questões mediúnicas que ocorriam, porque nós estamos falando aqui, eu reitero, de uma época que não tinha filmagem, gravações. Então, para acontecer esses registros, precisava de muitas testemunhas para que chegue hoje, no ano de 2024, aqui no canal, nos livros, nós contamos os casos aí de Eurípides Barçanufo. Caso da senhora Edalides Mila, um outro caso não menos notável, que nos foi relatado pela própria irmã de Eurípides Barçanufo, a senhora Edalides Milan da Cunha, esposa de José Rezende. Contou-nos ela que estava grávida e passou muito mal, quando Eurípides Barçanufo, no Colégio Allan Kardec, recebeu um aviso telepático enviado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Venha à casa de sua irmã Edalides. A vida dela está em perigo. Lembrando, pessoal, quando a gente fala aqui do Bezerra de Menezes, é o Bezerra de Menezes mesmo. Ele tinha desencarnado, tinha pouco tempo, e ele já estava ali trabalhando em espírito com Eurípides Barçanufo. Então, Bezerra de Menezes avisa ele mentalmente que a irmã dele está em perigo. O médium, então, encerrou um pouco mais cedo a aula e foi vê-la. Encontrou-a deitada na cama com muita dor. Contou-lhe então o ocorrido no colégio e falou, em semitranse mediúnico: agora o Dr. Bezerra de Menezes está me informando que a senhora necessita com urgência de uma intervenção cirúrgica obstétrica. Realmente eu estou com muita dor, mas é proveniente da gravidez, isso é normal, ela falou. E ele responde: não, minha irmã, não é normal. O Dr. Bezerra de Menezes se propõe a retirar a criança que já está morta há 3 dias dentro do seu ventre. Não podemos perder um minuto a mais. A senhora Edalides, irmã de Eurípides, ficou estarrecida com a notícia. A criança já estava completando 6 meses. Como, com ela morta, sua vida corre perigo, insistiu Eurípides Barçanufo. A senhora Edalides olhou o irmão mediunizado, fez uma prece e autorizou a operação. Eurípides, então, sem empregar anestesia e usando um instrumento precário, retirou a criança já em estado de putrefação. Um outro caso semelhante a esse foi registrado pela autora desse livro. 1 ano depois, a beneficiada chamava-se Leonila Ribe, esposa de Eduardo Ribe, residente no lugarejo Zina do Chimarrão, próximo à cidade de Araraquara. A única diferença entre os casos é que Eurípides fez o trabalho em espírito. Então, no primeiro caso da irmã, ele estava incorporado de Dr. Bezerra de Menezes e retira ali o feto com a irmã sem anestesia e nada, casos muito parecidos com o do Dr. Fritz, que não utilizava anestesia e os doentes não sentiam dor. E no segundo, ele foi em desprendimento, né, pessoal? Olha quem era esse espírito, né, pessoal, que estava encarnado em Minas Gerais e fez esses trabalhos mediúnicos aí. E muito provavelmente, muitos de vocês que estão ouvindo aqui, poucos ouviram falar de Eurípides Barçanufo. Por isso que é importante nós conhecermos a história do Espiritismo, esses grandes vultos e os trabalhos mediúnicos que ocorreram
ali, obviamente, com muitos outros médios. A gente está trazendo aqui algum caso. Um teste para Eurípides Barçanufo. Carlos Teodoro da Cunha, proprietário da fazenda do Rio das Velhas, veio a Sacramento com o intuito de ridicularizar Eurípides Barçanufo. Foi, pois, então à farmácia Esperança e Caridade e, ocultando um sorriso, pediu ao médico que depressa desse um remédio para Cristina, sua esposa, que estava passando muito mal. Eurípides, então, preparou o remédio, mas antes de colocá-lo nas mãos do esperto fazendeiro que tentou enganar, recomendou: note bem, meu amigo, se não der este remédio, ela morrerá em menos de um dia. Corre com o seu cavalo, porque Dona Cristina, sua esposa, está quase à beira da morte. Carlos Teodoro, então, subiu no cavalo e começou a dar boas gargalhadas. Farsante, deixei minha esposa em perfeita saúde. Ora, ora. Mas, se o que disse for verdade, melhor eu correr. E correu, chegou na fazenda rápido. Quando desceu do seu cavalo, os empregados correndo assustados e gritando: corre, sua esposa está acamada, extremamente pálida, a respiração quase não existe. Meu Deus, então é verdade, exclamou o fazendeiro. E imediatamente começou a dar à esposa o remédio preparado por Eurípides Barçanufo. Cristina, em menos de 12 horas, começou a recuperar a saúde. Olha, pessoal, casos muito incríveis, casos bem fortes. Eu indico aí a leitura, né, desses casos de Eurípides, porque são realmente fortalecedores da nossa fé e são, assim, casos um mais incríveis do que o outro. Casos de pessoas tentando enganar, tentando manipular ali o Eurípides. Para terminar, um caso também que eu lembro, que eu li aqui no livro, não estou achando ele aqui agora, mas é o caso também de uma pessoa que estava doente numa fazenda distante de Eurípides, e o pai dessa pessoa, o pai dessa jovem, já tinha tentado em diversos médicos e ninguém já conseguia auxiliar mais ela. E ela foi emagrecendo, uma febre constante, uma tosse constante, já estava ali aproximando os 40, 30 quilos, muito, muito debilitada, até que um amigo fala: meu irmão, vá até Eurípides Barçanufo, ele pode ajudar sua filha. E ele, muito ressabiado, então decide. Mas ele pergunta: como Eurípides vai me atender? Ele nunca me viu. Ele falou: vá em paz, que eu vou escrever uma carta de recomendação. Eurípides é o meu amigo, vá que ele vai te atender. E assim ele foi. Naquela época as distâncias eram muito longas, porque as estradas eram muito ruins. Então, às vezes, 20 quilômetros de charrete numa estrada ruim era feito em muitas horas. E é claro, ali o amigo, segundo conta o relato, ele demora quase que um dia para chegar à cidade de Eurípides. Só que o amigo que deu a carta de recomendação fez uma prece a Jesus e a Eurípides e pediu, contou o caso mentalmente para ele e pediu para que ele fosse até ali auxiliar a irmã. E assim ocorreu. Mas o mais curioso desse caso é quando o pai da menina chega na porta da farmácia de Eurípides. Ele chega no meio daquela multidão, Eurípides sai para o lado de fora e fala: meu irmão, você que é o senhor fulano de tal, fala o nome, o sobrenome, e fala: você que traz uma carta do meu amigo, pois bem, vem aqui na frente. Ele atende então o pai da menina, passa uma medicação e orienta para ele para que ela tomasse imediatamente a medicação. E assim ele vai embora. Quando ele chega em casa, a filha já está se alimentando, a febre já havia ido embora e a família estava ali sorrindo. E eles falam: Eurípides esteve aqui durante a noite e falou que assim que você chegasse com a medicação, que ela não precisaria mais tomar a medicação. Então o amigo havia feito a prece pedindo ali que Eurípides Barçanufo fosse ali durante a madrugada, e ele foi. Restaurou a saúde da menina e o pai volta. Olha quantas atividades mediúnicas ocorrem nesse caso. Eurípides então auxilia. Em outros casos aqui no livro, nós vemos também Eurípides indo fazer parto numa região que o espiritismo estava começando, e o irmão ali pede mentalmente que ele vá, e quando esse senhor chega, ele fica esperando durante 15 minutos em desprendimento para conversar em matéria com esse irmão e orientar sobre o movimento
do espiritismo naquela cidade. Pessoal, são muitos casos incríveis. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não conheciam a história e a vida de Eurípides Barçanufo, por às vezes estar distância no nosso, essa distância, né, no tempo, a gente muitas das vezes não conhece esses vultos do espiritismo tão importante que trouxe a mensagem cristã do amor. Uma das grandes frases de Eurípides é: vivendo com o amor, vivendo com Jesus, nós podemos curar, nós podemos vivenciar. E é claro, Eurípides retrata muito bem no Evangelho o que a gente vê ali do homem de bem, do homem que se dedica a trabalhar por amor a Cristo e a Deus. E esses fenômenos todos feitos de formas gratuitas. Toda a medicação que ele dava era gratuito. Enfrentou, é claro, muitas críticas, muitos problemas, como todos os médios. Desbravou um terreno que estava ainda começando. O espiritismo, como eu disse, ainda era proibido. E quando foi liberado pela lei, muitas pessoas criticavam, tampavam pedras no centro espírita, zombavam, falavam as mais horrendas coisas. Se hoje nós temos a liberdade religiosa, que possamos valorizá-la e também aplicá-la em todas as religiões. Vamos então para a nossa meditação final. Depois de lindos casos aí de Eurípides Barçanufo, de conhecer um pouquinho o caso do nosso querido irmão, que nos traz tanto aprendizados. Da mensagem de Eurípides eu peguei aqui: o amor é tudo que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. E de fato, né, às vezes nós não temos a mediunidade que Eurípides tinha. Aliás, é muito difícil, né? Mas nós temos e nós podemos trabalhar a boa vontade e pedir, como aquele senhor que liga mentalmente para Eurípides e pede ele o socorro espiritual. Então hoje nós vamos meditar com Jesus e com Eurípides nessa meditação, solicitando a Deus, a Jesus e ao nosso irmão Eurípides, que continua trabalhando no plano espiritual, ativamente nos ajudando com seu amor, como um grande irmão amigo nosso, que podemos pedir sim, porque esses espíritos superiores, desprendidos de religião, independente da sua religião, nós podemos receber o amparo, as vibrações deste irmão. Então nós estamos nessa câmara de passe mais uma vez, e ali à nossa frente os quadros de Jesus, de Maria, e hoje nós vamos acrescentar de Eurípides e de Bezerra de Menezes, esses dois irmãos, esses médicos espirituais, amigos que nos amparam, e que possamos, neste momento, em contato mediúnico com esses irmãos, elevando os nossos pensamentos. Quando foram perguntar a Chico Xavier sobre a biografia de Eurípides, quem foi fazer a biografia de Eurípides chegou até Chico Xavier e perguntou: Chico, vou falar de Eurípides, qual é o conselho que eu preciso? Ele: vá com amor. Falar de Eurípides é quase falar de Jesus. Então, meus queridos, com essa luz, Eurípides em outras encarnações também fora um grande trabalhador do Cristo. Entrem então os benfeitores, iniciando neste momento o passe, vibrando e sentindo as energias balsâmicas, curadoras, restauradoras, diante das nossas maiores necessidades materiais ou espirituais. Sentimos acima de nós um céu estrelado. Energias balsâmicas vão caindo sobre nós, nos braços, na cabeça. Sentimos um leve formigamento. E esses benfeitores, buscando a energia da natureza, conseguem neste momento equilibrar o nosso perispírito e o nosso organismo físico, todas as células do nosso corpo. E pedimos então a Jesus que mais uma vez possam cair gotas de luz e de esperança sobre nós, e enviamos essas boas energias para o Brasil, para aqueles que estão necessitados, para o mundo,
E se neste momento do Evangelho está passando alguém no seu pensamento, alguém encarnado ou desencarnado, que está precisando desta energia, nós pedimos ao querido Mestre Amigo Jesus a intuição necessária para que à distância essa pessoa possa receber as boas energias deste Evangelho no lar. E neste momento, com muita gratidão, nós vamos fazer a prece de finalização. Pai amado, Jesus, equipe de Eurípides Barçanufo, equipe de Bezerra de Menezes, amigos espirituais, somos gratos por este momento do Evangelho no lar, do trabalho espiritual. Falar de Eurípides é também falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tamanho exemplo que esse irmão nos deixou, de trabalho, de ajuda ao próximo e de grandes casos que nos ajudam a renovar a nossa fé. Pedimos, Jesus, que através do nosso irmão Eurípides possamos receber mais uma vez as boas energias. E agradecemos muito. E neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando desta sala, agradecendo a essa equipe espiritual, agradecendo ao nosso mentor por ter nos intuído a estar aqui. E nós agradecemos imensamente a cada um de vocês que estão aqui, ouvindo ao vivo ou gravado este Evangelho. Que Deus possa os abençoar, que vocês possam sair melhor. Hoje não vai dar tempo de mandar o abraço individual para cada um de vocês, mas eu quero deixar aqui o abraço vibracional e o meu agradecimento para cada pessoa que está aqui conosco, aqueles também que não comentam, que passam, que ouvem, não tem problema, a gente agradece, mas se você puder deixar o comentário aí, depois a gente vai ler, mandar o abraço, curtir lá e te enviar boas vibrações, mas todos que aqui chegam, todos que aqui assistem esse Evangelho, receba aí o nosso abraço vibracional. Comentando, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, a dividir o conhecimento com outras pessoas. Então a gente agradece. Até o próximo domingo, se Deus quiser.